Até quando você vai aguentar ver o seu coleiro mudo enquanto o passarinho do seu vizinho não para de cantar na sua orelha? É chocante, mas 90% dos criadores cometem um erro bobo que trava o bico do pássaro e eles nem desconfiam. Você já sentiu aquela frustração de levar o bicho para o passeio e ele não dá um pio, parecendo que nunca viu um mato na vida? Ou pior, já tentou de tudo, desde fêmea até vitamina cara, e o resultado foi o silêncio total. O que está faltando não é remédio, é o manejo que os antigos guardam às 7 chaves. Você quer descobrir o que realmente faz um coleiro levantar a ordem e cantar até em cima da mão em tempo recorde? Então presta atenção, porque o que eu vou te revelar agora é o que separa o dono de passarinho do criador de elite. O primeiro grande erro que vejo por aí, principalmente com quem está começando ou quem é ansioso demais, é querer tratar todo o silêncio do mesmo jeito. Mas deixa eu te perguntar, você sabe diferenciar um coleiro que está frio de um coleiro que está corrido? Se você errar essa leitura, você acaba com o pássaro. O coleiro frio é aquele que apenas baixou a rotação. Ele está ali, tranquilo, mas o metabolismo dele deu uma freada. Já o coleiro corrido é um pássaro traumatizado, que apanhou no canto de outro ou se assustou com um manejo errado, e esse é o mais difícil de levantar se você não tiver paciência de mineiro. Muitos criadores aqui no interior acham que é só tasquear o bicho na cara de outro que ele abre. Isso é um perigo. Se o seu coleiro está calado porque levou um corrimão, cada vez que você tenta forçar ele a cantar perto de outro, você está enterrando a ordem dele ainda mais fundo. É como se ele estivesse com medo de apanhar de novo. E tem mais, você já reparou se o bico dele está mudando de cor? A muda de bico é o período onde o bicho fica mais vulnerável e dói para ele pegar semente dura. Se você exige ordem nessa fase, você quebra a confiança dele com você. O que foi exposto recentemente em rodas de criadores experientes é que a maioria dos pássaros travados não tem problema de saúde, mas sim de território. O bicho se sente um estranho na própria gaiola. Se ele não se sente o dono do pedaço onde dorme, ele nunca vai ter coragem de cantar para desafiar ninguém lá fora. Você precisa observar se ele está pulando com vivacidade ou se está murcho no canto do poleiro. Se ele estiver esperto, mas mudo, o problema é puramente psicológico e de manejo de território. O segredo que ninguém te conta é que, às vezes, o silêncio é o pássaro pedindo um tempo para se sentir forte de novo. Mas essa não era toda a história. Muita gente acha que o diagnóstico termina na saúde do bicho, só que o maior vilão da ordem pode estar escondido em algo que você faz todo santo dia e acha que está certo. E o que eu vou te mostrar agora sobre a alimentação e o local da gaiola vai mudar completamente o jeito que você vê o seu criatório. Se você acha que tratar bem um coleiro é dar apenas alpiste e água limpa, você está muito enganado. Isso é o básico para ele sobreviver, mas para levantar a ordem, o bicho precisa se sentir por cima, e a alimentação é o gatilho biológico para isso. Na natureza, o coleiro só canta forte e disputa território quando a comida é farta. Se ele sente que o recurso está pouco, ele economiza energia e fecha o bico. É aí que entra o segredo do manejo de elite. Você precisa enganar o instinto do pássaro, mostrando para ele que ele está vivendo no melhor lugar do mundo. O uso do milho verde e do pendão de qualidade não é luxo, é estratégia. O pendão, principalmente o predileto dele, mexe com o psicológico do bicho. É como se ele estivesse encontrando um tesouro no meio do mato. Mas atenção, tem criador que exagera e o bicho acaba ficando gordo e pesado. Pássaro gordo não tem ordem, ele tem preguiça. O peito do coleiro tem que estar limpo, seco e forte. Se você sente que o bicho está pesado, esqueça a ordem por enquanto e foque em dar voo para ele. Agora, o ponto que muitos criadores do interior ignoram é o território dentro de casa. Onde você pendura a gaiola do seu coleiro? Se ele fica em um lugar de passagem onde toda hora alguém esbarra na gaiola ou o gato passa por perto, ele nunca vai se sentir o dono daquela área. Para o coleiro abrir a ordem, ele precisa ter o prego dele, aquele lugar sagrado onde ninguém mexe. Já foi revelado que mudar o pássaro de lugar toda hora dentro de casa é o caminho mais rápido para ele linhar e parar de cantar. Ele precisa sentir que aquele canto da parede é o castelo dele. Outro detalhe que parece bobo, mas é crucial, é a altura da gaiola.
pássaro que fica baixo, no nível da cintura, se sente inferiorizado. O coleiro precisa de altura para se sentir o dominador. Experimente colocar ele em um ponto alto, onde ele consiga observar todo o ambiente sem ser incomodado. Você vai notar que a postura dele muda na hora, o peito estufa e o olhar fica mais atento. Mas não se engane, ter comida boa e um lugar fixo é só o começo. O que realmente faz o sangue dele ferver e a ordem subir de verdade acontece quando você tira ele dessa zona de conforto. E o que acontece quando você leva ele para o chão ou para o passeio matinal é o que realmente separa os homens dos meninos no manejo de pássaros. Se você é daqueles que acha que levar o coleiro para passear é só pendurar a gaiola em qualquer galho de árvore e ficar sentado no celular, você está perdendo tempo. O passeio é o treino de combate do seu pássaro. É na rua que ele entende que precisa defender o que é dele, mas tem um detalhe que quase ninguém te conta. O coleiro só abre no mato se ele tiver certeza de que você é o aliado dele, e não um estranho carregando a gaiola. O famoso manejo de chão é uma técnica que os antigos usavam muito no interior e que hoje caiu no esquecimento. Colocar a gaiola no chão, em um gramado limpo ou perto de um pendão nativo, faz o coleiro baixar a guarda e entrar em contato com o instinto mais primitivo dele. Ele começa a puxar o pendão, a ciscar e, de repente, ele solta aquele chiado de quem está gostando do ambiente. É nesse momento que a ordem começa a brotar. Mas atenção, nunca faça isso em lugar onde o bicho se sinta acuado. O segredo é o silêncio do mato primeiro, para só depois buscar o barulho de outros pássaros. A polêmica que sempre surge nas rodas de amigos é: devo levar meu coleiro para onde tem outro cantando? Se o seu bicho está frio, a resposta é um não bem grande. Levar um coleiro que está começando a levantar para a porta de um criador que tem um trator cantando na cara é o mesmo que pedir para o seu passarinho se calar por mais um mês. Você precisa levar ele em lugares neutros, onde ele se sinta o único rei daquele território. O choque de ordem só deve acontecer quando ele já estiver cortando o canto dentro de casa e no seu transporte. Outra coisa que foi revelada por observadores de comportamento de aves silvestres é que o coleiro precisa de variedade de cenário. Se você passeia com ele todo dia no mesmo quarteirão, ele vicia. O bicho precisa de novos ares, novos cheiros e outros horizontes para o cérebro dele entender que ele precisa marcar território em lugares diferentes. É esse estímulo visual que faz a testosterona do pássaro subir naturalmente, sem precisar de uma gota de remédio químico. Mas cuidado, porque existe um erro fatal no passeio que pode colocar tudo a perder em segundos. Muitos criadores expõem pássaro ao sol forte ou ao vento encanado, achando que isso endurece o bicho, quando na verdade estão causando um estresse térmico que vai travar o canto dele no dia seguinte. O passeio tem que ser prazeroso, não um sofrimento. E se você acha que só o mato resolve, espere até ver o que acontece quando a gente coloca o fator fêmea na jogada da maneira correta. E o que eu vou te contar agora sobre o uso da fêmea é o que faz muitos criadores chorarem de arrependimento por terem feito errado a vida inteira. Chegamos ao ponto onde muitos criadores colocam tudo a perder. No interior, o pessoal costuma dizer que a fêmea é o veneno e o remédio, e essa é a mais pura verdade. O erro número 1, aquele que acaba com coleiros promissores todos os dias, é o criador achar que, para levantar a ordem, ele precisa deixar o macho morar na cara da fêmea. Escuta o que eu estou te falando. Se você deixa o seu coleiro vendo a fêmea o dia inteiro, você não está levantando a ordem dele, você está alinhando o bicho. Ele vicia no visual, para de cantar para procurar território e vira um escravo da grade. O segredo que os grandes mestres do manejo guardam às 7 chaves não é o contato visual, mas sim o estímulo auditivo. É o famoso piado. Um coleiro que está frio precisa ouvir a fêmea de longe, sentir que ela está por perto, mas sem saber exatamente onde. Isso desperta o instinto de procura e de proteção. Quando ele ouve aquele piado fino e começa a responder com o canto de fibra, aí sim o sangue dele está esquentando. Se você mostra a fêmea antes da hora, o bicho pode esfriar na hora. Ou pior, ficar tão louco que começa a se bater na gaiola e esquece de cantar. Existe uma técnica muito usada para levantar bicho travado, que é o namoro pelo buraco da fechadura. Você deixa as gaiolas em cômodos diferentes, onde eles apenas se escutam. Depois de uns dias, você permite que ele veja apenas um vulto dela,
por um buraquinho ou uma fresta da capa por apenas alguns minutos. É essa escassez que cria o desejo. O coleiro precisa acreditar que tem uma fêmea no território dele que ele precisa conquistar através do canto. Se ela está entregue ali na cara dele o tempo todo, por que diabos ele vai se dar ao trabalho de cantar forte? Já foi exposto em diversos grupos de elite que o excesso de fêmea causa um colapso no sistema nervoso do pássaro. O bicho fica passado, começa a arrancar pena ou entra em uma muda de bico forçada por puro estresse. A fêmea deve ser o prêmio, o bônus final, e não a rotina. Você só vai dar o visu, deixar ele ver, quando notar que ele está cantando de peito aberto e procurando por ela. Se ele ainda está calado ou piando frio, a fêmea é proibida. Muitos criadores de torneio escondem isso, mas o grande truque para o bicho estourar a ordem é tirar a fêmea de perto completamente por 2 ou 3 dias e depois deixar ele ouvir o piado dela apenas no dia que você quer que ele cante no máximo. É como uma mola, você aperta para depois soltar com força toda. Mas essa estratégia só funciona se você seguir um cronograma rigoroso, porque sem rotina, o coleiro se perde. E o que eu vou te entregar agora é exatamente esse mapa, o passo a passo de 7 dias que vai transformar o silêncio da sua casa em uma sinfonia de cantos. Não adianta você fazer tudo certo um dia e errar no outro. Criar coleiro exige constância, e é por isso que eu montei esse plano de ação de 1 semana para você tirar o seu pássaro do zero e levar ele ao topo da ordem. É chocante como uma rotina simples, se seguida à risca, faz o bicho estourar o bico sem precisar de uma gota de estimulante químico. No primeiro e segundo dia, o foco é território e silêncio. Você vai escolher o melhor ponto da sua casa, o prego definitivo, e não vai tirar o pássaro de lá para nada, exceto para a limpeza básica. Nesses dias, nada de fêmea, nada de encoste com outros machos, o bicho precisa se sentir seguro e entender que aquele espaço é dele. É o momento de caprichar no pendão fresco e no milho verde. Deixa ele sentir que a fartura chegou. No terceiro e quarto dia, a gente começa o estímulo físico. É hora do passeio matinal, mas atenção, tem que ser bem cedo, com o sol ainda frio. Leve ele para um lugar limpo, onde ele possa ouvir outros pássaros nativos de longe, mas sem ver nenhum rival de perto. O segredo aqui é o banho de sol de 20 minutos. O sol ativa a vitamina D e desperta o metabolismo do bicho. Quando voltar para casa, coloque a banheira de água limpa. Pássaro que toma banho logo após o passeio é pássaro que está começando a se sentir o dono do terreiro. No quinto dia, entra o elemento psicológico, o piado da fêmea. Mas preste atenção para não colocar tudo a perder. Você vai deixar ele ouvir a fêmea apenas por 5 ou 10 minutos, de um cômodo bem distante. Deixe ele ficar procurando o piado. Se ele começar a cantar respondendo, não caia na tentação de mostrar a fêmea. Deixe ele com esse gosto de quero mais. Isso vai criar uma pressão positiva na ordem dele. No sexto e sétimo dia é o momento do fechamento. Se o bicho já estiver cantando firme, você vai dar um passeio mais longo e se tiver um amigo com um coleiro mais calmo, faça um namoro de longe, sem encostar as gaiolas. No domingo, você vai perceber a diferença. A postura do pássaro no poleiro é outra, o canto sai mais cheio e a fibra começa a aparecer. Essa estratégia foi revelada por criadores que não têm tempo a perder e que precisam de resultados reais para levar o bicho para o desafio. O grande conflito oculto que muitos enfrentam é a pressa. Eles querem que o dia 7 aconteça no dia 1. Se você respeitar esse tempo, o resultado é garantido. Mas saiba que a ordem é como uma fogueira. Se você não souber manter a brasa acesa, ela apaga tão rápido quanto acendeu. E o que eu vou te falar agora, na conclusão, é a diferença entre quem ganha o respeito do passarinho e quem é apenas o dono da gaiola. O que você está colocando no bico do seu pássaro? Você já sentiu aquela frustração de ver seu pássaro sem ordem, o canto engasgado ou ele vivendo encurujado, sem aquela vivacidade que ele tinha antes? Muitas vezes, o criador gasta fortunas com remédios e vitaminas, mas ignora o básico. A semente de baixa qualidade está matando o potencial do seu campeão. Sementes velhas, cheias de pó e sem brilho são apenas enchimento. Elas não dão energia, elas roubam a saúde. Ver seu pássaro perder a fibra porque a comida é fraca é o pior erro de um manejo. É aqui que o mix Reino do Canto muda o jogo.
Nós não entregamos apenas sementes, entregamos a combustão para o canto. Nosso mix é rigorosamente limpo, nada de poeira que causa problemas respiratórios. É uma seleção de elite, alpiste canadense e senha de verdade que entra na corrente sanguínea da ave e se transforma em disposição imediata. Atenção, o seu pássaro não pode esperar a próxima troca de pena. Se você quer ver seu coleiro ou papa-capim com aquela fibra de torneio e a plumagem impecável, você precisa agir na base. Continuar com a mesma mistura comum é aceitar que ele nunca vai chegar no topo. Pare de dar sobrevivência e comece a dar performance. Clique no link que está no comentário fixado.